Olá, olá, vamos lá agora, 13º exame, 13 exame, um número maravilhoso aí. Vamos à questão aí, a primeira questão, senhores e senhoras futuros advogados, tá bom? Vamos à questão número 1, não se esqueça de se inscrever, no final dá um like ou não e vamos comentando aí, para aprimorarmos e ficarmos sempre para frente, sempre. Uma situação aqui da questão número 1 do 13º exame, que Gustavo, retornando para casa e após ir a uma festa, com medo ali da esposa, foi parado por uma blitz, né, de rotina, ele ficou muito nervoso e acabou descendo do carro porque ele estava com o IPV atrasado e tal, aquela situação toda que às vezes acontece aí com nós cidadãos. Aí ele entra na fila ali para poder se averiguar da documentação, ele conversa com a esposa também desce, e ele conversa com a esposa. Ele fala o seguinte termo, né? Bem baixinho para a esposa: vou ver se tem um jogo aí e tal, vou ver se ofereço alguns reais aí para ele liberar a gente, porque o IPVA está atrasado e tal, vão apreender o carro, aquela coisa toda. E acaba que ele sem perceber tem um policial atrás dele e fala para ele: ó, você tá preso a partir de agora. Aí ele falou: o que que eu fiz? O que que eu fiz? Tá preso em flagrante, o que que eu fiz? Aí ele fala, o policial fala: esteja preso, né? Tem aquela história, esteja preso. Aí o policial efetua o flagrante e responde: tentativa de corrupção ativa. Ai, meu pai do céu. Aí o Gustavo já começa a tremer todo e tal. Aí a conclusão aqui, a pergunta vem: é correto afirmar que Gustavo deve responder por tentativa de corrupção ativa? A corrupção ativa lá prevista no artigo 333 do Código Penal. O que fala o 333? Olha só a situação, para inserir. Nós temos que trazer o caso, né, à norma, né, fazer a chamada subsunção do caso à norma, conforme nós já falamos em outras situações aí. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário, né, público, para dar. Ele não ofereceu, ele não prometeu nada ao policial, ele estava conversando com a esposa dele, ele estava ainda no mundo das ideias, naquela chamada cogitação. Só analisarmos o chamado intercrimes, né? A sequência do crime, o caminho do crime, né, que é percorrido, ele estava ainda no mundo das ideias, aquela questão da cogitação, que fala da idealização, da deliberação, da resolução, ainda estava por ali ainda. Tá? E depois ele entrou nos atos preparatórios, já seria ele caminhando até o policial para poder falar com o policial. Ele não chegou nem a isso, ele estava lá ainda na cogitação, no mundo das ideias. Tá bom? E mundo das ideias e atos preparatórios, dependendo do crime, lógico, eles não são puníveis, ele não tem caracterização de formação do crime em si, só depois que entrar nos atos de execução realmente. E o crime de corrupção ativa, só para dar aquela relembrada, é um crime formal, ele não admite, em regra, não se admite a tentativa para o crime de corrupção ativa, o crime formal. Admite-se, por exemplo, por escrito. Eu escrevo e dou o papelzinho para o policial vê, vai ali na esquina, ou vai do outro lado do carro e para pegar o dinheiro que eu vou te dar. Aí sim, admite-se a tentativa, seria corrupção ativa, no caso ali, por escrito, poderia se admitir. Tá bom? E alguém, no caso, pegasse esse papel antes que chegasse no policial, aí seria tentativa, porque circunstâncias alheias à vontade do agente seria tentativa, tá? Não chegaria nem entregar o papel ao policial, aí por aí cabe, mas como é crime formal, em regra, o crime de corrupção ativa é formal, não cabe tentativa. Então, seria aqui um fato atípico em relação à letra A. Trabalharmos em cima disso aí. Aí aqui a letra B, caso o policial responsável por fiscalizar os documentos, observando a situação irregular do Gustavo, solicitasse, aí o policial já responderia por corrupção passiva, ele solicitou, ali previsto no artigo 317 do Código Penal. O policial já estaria solicitando. E Gustavo ali com medo, apreensivo ali, entregasse o dinheiro. O Gustavo responderia por corrupção ativa, no caso aí. Não, também o fato é atípico, porque ele não fez a menção, o Ricardo não partiu dele de oferecer nem de prometer a quantia ali no contexto da questão aqui. Então ele também é uma situação atípica, Só quem responderia seria o policial por corrupção passiva, lá pelo 317, que aí fala aqui, ó,
o 317 do Código Penal, solicitar, no caso seria o policial, solicitar ou receber para si, aquela situação toda. Tá bom? Então, os dois casos, o Ricardo está numa situação atípica, tá bom? Não tem como ficar ali preocupado com isso, não. Então, a resposta é praticamente isso aí, muito boa questão, muito legal de ser resolvida, e vamos para frente, tá? Sempre para frente. Um abraço a todos e a todas.